Bem-vindos ao nosso documentário sobre a Revolução Russa, um dos eventos mais impactantes do século XX. Nesta jornada, exploraremos os eventos que levaram à Revolução e suas consequências duradouras. Contextualizando a Rússia pré-revolucionária. A Rússia do início do século XX era um país marcado por profundas desigualdades sociais. A classe trabalhadora enfrentava condições de vida precárias, enquanto a monarquia czarista exercia um controle rígido sobre o povo. O estupim da Revolução. Em 1917, a Primeira Guerra Mundial já estava em curso, e a Rússia sofria com os horrores do conflito. A população, exausta, clamava por mudanças. E então, em fevereiro daquele ano, eclodiu a Revolução de Fevereiro. O governo provisório e os sovietes. Após a abdicação do czar Nicolau II, um governo provisório foi estabelecido, mas não conseguiu atender às demandas do povo. Paralelamente, os sovietes, conselhos formados por trabalhadores e soldados, ganhavam força e se tornavam uma voz poderosa. A Revolução de Outubro e a ascensão dos bolcheviques. Em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder em um golpe conhecido como Revolução de Outubro. O Partido Comunista, comprometido com a transformação socialista da Rússia, passou a liderar o país. A Guerra Civil e a consolidação do poder comunista. A Revolução Russa desencadeou uma violenta guerra civil, que durou de 1918 a 1922. Nesse período, os bolcheviques enfrentaram oposição de grupos anticomunistas. Apesar das adversidades, o poder comunista foi consolidado, e a União Soviética foi proclamada em 1922. As transformações sociais e econômicas. A Revolução Russa teve um impacto profundo na sociedade e economia russas. Grandes reformas foram implementadas, incluindo a coletivização da agricultura e a nacionalização da indústria. No entanto, essas mudanças também trouxeram desafios e sacrifícios para a população. Legado da Revolução Russa. A Revolução Russa deixou um legado duradouro. A União Soviética se tornou uma potência global e inspirou movimentos revolucionários em todo o mundo. No entanto, o regime comunista também enfrentou críticas e gerou controvérsias. A Revolução Russa foi um marco na história, representando o despertar de uma nação e o início de uma nova era. Seus efeitos moldaram o século XX e continuam a influenciar o mundo até os dias de hoje. A economia da Rússia é muito mais forte do que as pessoas pensam. Especificamente, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia, em setembro, o PIB do país caiu 5% em relação ao ano anterior. E agosto é de 4%, julho é de 4,3%. No geral, no terceiro trimestre, uma queda de 4,4%, no segundo trimestre uma queda de 4,1% e no primeiro trimestre uma alta de 3,5%. Embora não haja números oficiais para 2022, podemos ver o declínio mais profundo de 5%. Então é impossível que o PIB do ano todo caia 7%. Mais impossível, até 15% de desconto. E as projeções mais recentes mostram que o PIB da Rússia cairá apenas 2,9% a 3,4%, confrontando uma grande aliança, que a Rússia apenas reduziu a isso. Isso é uma coisa muito boa para a Rússia. E o principal motivo para a Rússia manter tal estabilidade é atribuído ao aumento do preço do petróleo e do gás. Embora as vendas de gás na Rússia tenham diminuído, devido à perda de clientes da Europa. Mas em troca a Rússia vende mais para a China e Índia. Graças aos altos preços do petróleo e do gás, a receita também é 3 vezes maior do que o nível médio dos invernos anteriores. Especificamente, a Rússia ganhou uns 160 bilhões de dólares com a venda de petróleo e gás, enquanto o ano inteiro 2021 é de apenas uns 125 bilhões de dólares. E o valor adicional de 35 bilhões ajudou a compensar os setores econômicos que sofreram perdas. Além disso, a nova previsão e quase exatamente a posição dos dados ausentes do mês final. Os resultados mostram que a inflação vai parar em cerca de 12%. O investimento cairia apenas cerca de 1% e a renda real das pessoas cairia de 2 a 2,5%. Apenas o declínio estimado no comércio varejista está mais próximo de ser 6% abaixo dos 8% a 9% previstos anteriormente. Assim, a economia russa não entrou em colapso, nem caiu tão acentuadamente quanto inicialmente calculado. Quando as sanções foram impostas, o PIB da Rússia perdeu apenas cerca de 3%. Mas para a Rússia sofrer tanto dano, as economias da Europa e dos Estados Unidos também sofreram muito. Sem mencionar que a economia da Ucrânia foi quase destruída em mais de 30%. Em geral, essa guerra acontece, ambos os lados sofrem. Apenas a China é a beneficiária.
Eles venderam muitos bens essenciais para a Rússia, compraram muito combustível russo barato e os venderam de volta para a Europa por um preço alto. E se você olhar mais fundo, os povos da Ucrânia, Rússia e Europa estão todos sofrendo as consequências da recessão econômica causada pela guerra. De modo a, por favor, proteste contra a guerra.